A chuva atrapalhou as buscas por desaparecidos no Rio Grande do Sul. O tempo instável dificulta o trabalho das equipes de resgate. Mas como o rio baixou, agora é possível chegar em locais antes inacessíveis. O cenário que nós encontramos aqui foi devastador. As margens do rio Taquari é a maior dificuldade que nós temos hoje para o trabalho. Mais de 200 bombeiros fazem uma varredura nas margens do rio Taquari, na busca por desaparecidos. Hoje, militares de Pernambuco e de Mato Grosso se juntaram à operação, que já conta com militares do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e do Paraná. Helicópteros também sobrevoam as margens do rio na tentativa de encontrar alguém. Nas ruas, os moradores intensificam a limpeza das casas e ainda tentam salvar o pouco que sobrou. Pode juntar garfo, faca, o que sobrou, né? Coisa de uma vida que a gente trabalhou para conquistar e aí, olhar aí tá tudo destruído. O pequeno município de Colinas, com pouco mais de 2.000 moradores, foi uma das primeiras cidades da região a retomar as atividades. São apenas 2 escolas. Essa aqui ficou cercada pelo rio Taquari. Os alunos voltaram, mas por enquanto, nada de aula. Com esse acolhimento a gente busca dar a volta por cima mesmo para esses estudantes, onde eles também possam falar sobre suas dores, possam entender um pouco as dores dos seus pais e dos seus avós. Hoje o número de mortos subiu para 47, já o número de desaparecidos caiu de 46 para 9. A mudança foi resultado de um mutirão da Polícia Civil, que fez uma busca ativa e investigou o paradeiro das pessoas com parentes e amigos. Mais de 100 policiais participam dos trabalhos. Essa operação está sendo um trabalho de campo, né, indo até o local, verificando se a pessoa se encontra lá ou não, né, buscando essas informações que a gente busca ter um dado mais aproximado da realidade possível. A previsão de formação de um novo ciclone está assustando os moradores. O pessoal ainda está assustado, a população, a gente está recolhendo os entulhos na frente das casas, né? O pessoal está assustado com esse novo ciclone. Hoje, aulas foram canceladas em 10 municípios no sul do estado por causa das chuvas. O presidente Lula anunciou a liberação de 600 milhões de reais do FGTS para os trabalhadores afetados no Rio Grande do Sul. E o BNDES vai empenhar R$1 bilhão para a recuperação da economia da região. A Eliana Marques traz a previsão do tempo. Boa noite, Eliana. Boa noite, Renata, Bonner, e boa noite para você. Faz mais de 24 horas que voltou a chover no Rio Grande do Sul. E até o meio da tarde, o vento já tinha chegado aos 80 km por hora em Tramandaí. O maior volume de chuva, de 95 milímetros, tinha sido registrado em Rosário do Sul. E mais de 113 mil raios tinham sido observados em todo o estado. Do fim da tarde até agora à noite, mais nuvens se formaram. E o CEMADEM considera muito alto o risco de inundação nessa área vermelha. Também tem risco de deslizamento, incluindo queda de barreira às margens de rodovias. Os meteorologistas estão preocupados com a próxima madrugada, lá no Rio Grande do Sul, quando a chuva ganha mais força. Nessa quarta-feira, ela também deve atingir sul e oeste de Santa Catarina, centro-oeste do Paraná e sul de Mato Grosso do Sul, onde já choveu e ventou hoje. As instabilidades se espalham e ficam mais intensas no Rio Grande do Sul, porque uma baixa pressão vai atravessar o estado e no litoral gaúcho vai formar um ciclone extratropical e uma frente fria até amanhã à noite. Esse sistema vai atuar também na quinta-feira e o processo de formação dele acelera os ventos. Eles podem chegar aos 90 km por hora na área escura, no litoral gaúcho, e do norte do estado ao oeste de Mato Grosso do Sul. Aos 70 km por hora nas outras áreas da região sul e até o sul de Mato Grosso. E aos 60 km por hora no sul de Goiás, no Triângulo Mineiro, no sul de Minas, do Espírito Santo, no Rio de Janeiro e em São Paulo. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, tem previsão de chuva intensa também no norte, com risco de corte de energia, queda de galho de árvore, alagamento e raio. No sul do Amazonas, 32 cidades sofrem com a estiagem. Hoje, o governo do estado decretou emergência ambiental por causa das queimadas na região.
Amanhã, tempo firme do Amapá a São Paulo e Rio de Janeiro. Chuva rápida do Espírito Santo ao Maranhão. Calor de 39 graus em Cuiabá e Teresina, 38 em Palmas, 37 no Rio de Janeiro, 36 em Goiânia. Em São Paulo, 33, em Curitiba, 28. Só Porto Alegre está fria. Até amanhã, Renata e Bonner. Obrigada, Eliana. O Supremo Tribunal Federal decidiu que sindicatos podem voltar a cobrar dos trabalhadores a chamada contribuição assistencial. Os ministros decidiram que o trabalhador pode se recusar a pagar, mas não estabeleceram como isso seria feito. Em fevereiro de 2017, o Supremo julgou inconstitucional a cobrança da contribuição assistencial, valor descontado na folha de pagamento dos trabalhadores para custear a atividade assistencial dos sindicatos, como as negociações coletivas. Na época, os ministros entenderam que, como o trabalhador já era obrigado a pagar o imposto sindical, equivalente a um dia de trabalho por ano, não seria válido bancar outra contribuição para os sindicatos. 5 meses depois, o Congresso aprovou a reforma trabalhista, que extinguiu o imposto sindical obrigatório. Ele passou a ser facultativo. Em 2020, o Sindicato dos Metalúrgicos de Curitiba recorreu ao próprio Supremo. O sindicato alegou que a contribuição assistencial era fonte essencial de receita e que não cobrá-la enfraquecia o sistema sindical. E foi nesse novo cenário em que os trabalhadores não são obrigados a pagar o imposto sindical que o Supremo analisou o caso. Em plenário virtual, por 10 votos a 1, decidiu que a contribuição assistencial é constitucional. Isso permite a cobrança, inclusive, de empregados não sindicalizados, desde que haja uma consulta prévia e que seja devidamente autorizada por eles. O relator da matéria, ministro Gilmar Mendes, fixou no voto que a contribuição assistencial só poderá ser cobrada dos empregados da categoria não sindicalizados se pactuada em acordo ou convenção coletiva. Ou seja, o trabalhador vai ter que expressar claramente que aceita a cobrança. Mas o Supremo não detalhou como essa opção será feita, se por escrito ou presencialmente, por exemplo. O STF pode definir essas regras caso haja algum recurso. O valor da contribuição de cada categoria deverá ser fixado em assembleia. A Justiça Federal em Sergipe determinou que a União indenize o filho de Genivaldo Santos em R$1 milhão e pague uma pensão de cerca de R$800 por mês até que ele complete 24 anos. Genivaldo morreu asfixiado com gás lacrimogênio no porta-malas do camburão da Polícia Rodoviária Federal em maio do ano passado. A mãe dele também vai ser indenizada. A seguir, o presidente da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos pede a abertura do processo de impeachment contra Joe Biden. Numa investigação da Polícia Federal sobre suspeita de corrupção no Gabinete de Intervenção Federal na Segurança Pública do Rio de Janeiro em 2018, a Justiça quebrou o sigilo telefônico do interventor na época, o general Walter Braga Neto. Os agentes cumpriram 16 mandados de busca e apreensão no Rio, em Minas Gerais, São Paulo e no Distrito Federal. A operação investiga uma suposta fraude na compra de coletes à prova de balas feita durante a intervenção federal no Rio de Janeiro em 2018. Os alvos foram integrantes do Gabinete de Intervenção e empresários. As investigações começaram depois de um alerta. Autoridades dos Estados Unidos, que apuravam o assassinato do presidente haitiano Jovenel Moïse em julho de 2021, descobriram que uma empresa americana, a CTU Security, vendeu coletes usados no crime. Depois de investigar a empresa, os americanos avisaram o governo brasileiro que a CTU Security também tinha negócios suspeitos aqui. A partir daí, o Tribunal de Contas da União verificou que 9.360 coletes tinham sido adquiridos pelo Gabinete de Intervenção Federal com sobrepreço de R$4.600.000.
De acordo com o inquérito da Polícia Federal, a compra foi feita sem licitação em 31 de dezembro de 2018, último dia da intervenção, no valor total de 9,5 milhões de dólares, o equivalente hoje a 47 milhões de reais. O dinheiro chegou a ser pago, mas foi estornado. O gabinete de intervenção foi chefiado pelo general Walter Braga Neto. Ele é um dos investigados pela Polícia Federal e teve a quebra de sigilo telefônico autorizada pela Justiça. Mas Braga Neto não foi alvo de mandados de busca e apreensão na operação de hoje. No governo Bolsonaro, o general ocupou os cargos de ministro da Casa Civil e da Defesa. Os policiais estiveram num endereço ligado ao coronel da reserva Diógenes Dantas Filho, apontado pela PF como o lobista que atuava junto ao gabinete de intervenção para beneficiar a empresa americana. O coronel Braga Neto afirmou que os contratos do gabinete de intervenção seguiram todos os trâmites legais, que o próprio gabinete suspendeu o contrato para compra após avaliação das irregularidades, que os coletes não foram adquiridos, não havendo, portanto, qualquer repasse de recursos à empresa e que a dispensa de licitação teve por base uma decisão do Tribunal de Contas da União. Na decisão, a juíza Caroline Figueiredo, da 7ª Vara Federal Criminal do Rio, afirmou que a suspensão da execução do contrato por si só não afeta os supostos crimes até então cometidos: advocacia administrativa ilegal, dispensa ilegal de licitação e corrupção. O Exército declarou que vai prestar esclarecimentos exclusivamente aos órgãos competentes e que não se manifesta durante processos de investigação em respeito às demais instituições da República. Nós não conseguimos contato com Diógenes Dantas Filho e com a empresa CTU Security. A Associação Nacional dos Procuradores da República recorreu da decisão do ministro do STF, Dias Toffoli, de anular todas as provas obtidas no acordo de leniência da Odebrecht na Operação Lava Jato. A ANPR argumentou que a investigação seguiu rigorosamente os tratados internacionais e a legislação brasileira. Se Toffoli não aceitar o recurso, terá que submeter o caso ao plenário da segunda turma do STF. Nos próximos dias, a Câmara dos Deputados vai votar mudanças nas regras eleitorais, com anistia de partidos e novos critérios de cotas de mulheres e pessoas negras. A mini-reforma eleitoral, entre outros pontos, altera as regras de inelegibilidade de candidatos condenados por crimes comuns. Hoje, a lei da ficha limpa estabelece um prazo de 8 anos a partir do fim do cumprimento da pena. Os deputados querem que o prazo comece a contar a partir da data da condenação. Permite que os recursos antes destinados exclusivamente para campanhas de candidatas mulheres sejam usados também em despesas de candidatos homens, por exemplo, ao imprimir um panfleto conjunto. Além disso, retira a obrigatoriedade de que partidos cumpram individualmente a cota de 30% de candidaturas femininas. A cota seria para a federação de partidos. O relator, Rubens Pereira Júnior, do PT, diz que as mudanças são necessárias para corrigir a atual legislação. São pequenos ajustes, o nosso modelo já é bom. Muitas mudanças já foram feitas, a gente está apenas corrigindo, olhando onde deu mais problema na justiça, onde tem omissão na lei, onde tem divergência na interpretação. Então a gente está corrigindo para evitar problemas futuros. Os deputados têm pressa. Para que as mudanças possam valer nas eleições municipais do ano que vem, elas precisam ser aprovadas na Câmara, no Senado e sancionadas pelo presidente Lula antes do dia 6 de outubro. E os deputados querem votar também a chamada PEC da anistia. A proposta de emenda à Constituição está pronta para ser votada amanhã na comissão especial. Entre outros pontos, prevê anistia às punições para os partidos que descumpriram as regras de financiamento das campanhas com cotas para negros e mulheres até 2022. Anistia a todas as irregularidades em prestações de contas dos partidos até aqui. No parecer entregue hoje, o relator Antônio Carlos Rodrigues, do PL, também fixou em 20% a cota de recursos públicos que devem ser destinados a candidatos negros nas campanhas eleitorais. Hoje, esse repasse deve ser proporcional ao número de candidatos. Por exemplo, 50% de candidatos autodeclarados negros
50% dos recursos públicos. No relatório, o deputado afirmou que o sistema que o Congresso está propondo é mais simples, de fácil compreensão por todos e principalmente execuível. Marcelo Issa, da ONG Transparência Partidária, disse que a discussão desses projetos não pode ser acelerada. Nós realizamos eleições no ano passado com um arcabouço que funcionou e por mais que se diga que as mudanças pretendidas nessa mini-reforma são muito pontuais, existem pontos de preocupação e de alterações estruturantes no sistema político, eleitoral e partidário do nosso país. Nos Estados Unidos, o presidente da Câmara pediu a abertura de impeachment contra Joe Biden. As conversas sobre impeachment do presidente dos Estados Unidos rondam o Congresso americano desde que os republicanos da oposição retomaram o controle da Câmara em janeiro. Há 11 dias, o presidente da casa tinha dito que o processo só avançaria com uma votação no plenário. Mas, pressionado pela ala mais radical do partido, Kevin McCarthy anunciou nesta manhã: hoje estou instruindo nossos comitês a abrir um inquérito formal de impeachment contra o presidente Joe Biden. Os comitês de Justiça, Supervisão e Tributário da Câmara vão investigar se Biden cometeu abuso de poder, corrupção e obstrução. Há meses, republicanos já investigam se o presidente se beneficiou de negócios que o filho, Hunter Biden, teve com uma empresa de energia ucraniana. De 2014 a 2019, Hunter integrou o conselho da companhia Burisma, envolvida em escândalos de corrupção na Ucrânia. Na mesma época, Biden, como vice-presidente, liderou um esforço para combater a corrupção no país europeu, que vivia uma crise política, e defendeu a saída do procurador-geral ucraniano, também envolvido em denúncias de corrupção. Ele acabou afastado pelo parlamento em 2016. As investigações até agora não encontraram evidências de que Biden tenha tentado beneficiar o filho ou a empresa em que ele trabalhava. A oposição investiga se o governo Biden tentou proteger Hunter e esconder provas de inquéritos judiciais. Há 5 anos, o Departamento de Justiça investiga o filho do presidente por sonegação de impostos em 2017 e 2018. E também por ter comprado uma arma de fogo em 2018, sendo usuário de drogas, o que não é permitido pela lei americana. A decisão final sobre abrir ou não um processo de impeachment cabe ao plenário da Câmara. A Casa Branca acusou o presidente da Câmara de estar envolvido no pior tipo de política extremista. Um porta-voz do governo lembrou que os republicanos investigam o presidente há 9 meses e não encontraram nenhuma evidência de irregularidade até agora. O presidente Joe Biden, que disputa a reeleição, procura manter distância dos problemas judiciais do filho. O ditador da Coreia do Norte, Kim Jong-un, chegou à Rússia num trem blindado para encontrar o presidente Vladimir Putin. Analistas suspeitam que Putin poderia obter armas para a guerra da Ucrânia, enquanto a Coreia do Norte teria acesso à tecnologia e à comida. O governo americano afirmou que uma transferência de armas violaria resoluções do Conselho de Segurança da ONU e mostraria o desespero russo. A seguir, a seleção masculina em dia de jogo das eliminatórias da Copa. Hoje a Globo transmite o segundo jogo da seleção masculina pelas eliminatórias da Copa ao vivo, direto do Peru. Luiz Roberto está lá em Lima e conta tudo pra gente. Oi, Luiz. Boa noite. Boa noite, Renata. Boa noite, William. A todos. Pois é, a locução aqui do estádio já está animada, animando a torcida peruana que vai chegando para esse confronto pela segunda rodada das eliminatórias da Copa do Mundo. O vestiário da seleção já está prontinho, porque o jogo começa só às 11 da noite pelo horário de Brasília. Estamos 2 horas atrás no fuso horário. Tudo pronto no vestiário, inclusive tem o Neymar fazendo homenagem à futura filhinha Mavi, que ainda vai chegar. O Brasil está invicto contra o Peru na história das eliminatórias. Jamais a seleção peruana venceu a nossa. E pelas eliminatórias de um modo geral, a nossa seleção não perde. Tem 35 jogos. Se vencer o jogo, reassume a liderança das eliminatórias, já que a Argentina agora há pouco venceu a Bolívia por 3-0. O Fernando Diniz vai repetir o time da vitória da última sexta-feira. Aí o Estádio Nacional que vai estar lotado, 50 mil pessoas empurrando a seleção peruana. E a gente se encontra a partir de 15 para as 11 da noite. Renata, William.
Tá combinado, Luiz Roberto. E depois do futebol, tem Jornal da Globo. Boa noite para você. Uma boa noite e até amanhã. Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Diego, canal Diego Esportes. E tô chegando para te avisar que hoje tem Peru e Brasil pela segunda rodada das eliminatórias para a Copa do Mundo. E nesse vídeo você vai ficar informado e vai saber tudo sobre essa partida. As principais últimas notícias da equipe do Peru e também as últimas informações da equipe do Brasil. O Peru, que na primeira rodada empatou jogando lá no Paraguai com a seleção da casa, joga hoje em casa e vem em busca dos primeiros 3 pontos na competição. Já o Brasil, que em casa goleou a Bolívia por 5-1, vem em busca da sua segunda vitória consecutiva. Então, se você é torcedor da seleção peruana ou torcedor da seleção brasileira, já faço o convite. Se inscreva agora aqui no nosso canal, já vai deixando o seu like no vídeo para nos ajudar. Ativa também o sininho de notificação para você receber nos próximos vídeos. E comenta aí embaixo seu palpite, porque embalada pela estreia nas eliminatórias, com a goleada por 5-1 sobre a Bolívia, a seleção brasileira volta ao campo nesta terça-feira, em duelo que promete oferecer maior dificuldade. Às 11 horas da noite, no horário de Brasília, a equipe comandada por Fernando Diniz encara o Peru no Estádio Nacional em Lima pela segunda rodada da competição. Com o placar elástico, na última sexta-feira o Brasil assumiu a liderança das eliminatórias. O Peru, por sua vez, veio de empate na estreia com o Paraguai, fora de casa, por 0-0. Vale lembrar que a América do Sul terá 6 vagas na Copa do Mundo 2026. A 7ª colocada nas eliminatórias aí disputa uma repescagem. As duas seleções já se enfrentaram 50 vezes na história, com ampla vantagem do Brasil, 36 vitórias, 9 empates e apenas 5 derrotas. Nas eliminatórias, o Peru nunca conseguiu vencer a seleção. Na última vez que o Brasil atuou em Lima, Neymar deu show, 3 gols na vitória por 4-2 em 2020, também pelas eliminatórias. Com a capacidade aí hoje para 43 mil pessoas, o Estádio Nacional do Peru estará lotado nessa noite. Todos os ingressos de arquibancada e cadeiras se esgotaram em menos de cerca de 3 horas, restando apenas alguns camarotes à venda. Pelo lado aí do Brasil, a seleção brasileira repetirá a escalação usada na estreia. O zagueiro Gabriel Magalhães, que foi substituído no fim da partida contra a Bolívia, realizou exames e não teve nenhuma lesão diagnosticada e assim seguirá como titular. Embora vivendo um mau momento, o atacante Richarlison foi defendido por Fernando Diniz e por jogadores do Brasil e seguirá como titular. Então, provável escalação no Brasil deve ter Ederson, Gabriel Magalhães, Marquinhos, Renan Lodge, Danilo, Casemiro, Bruno Guimarães, Neymar, Rodrigo, Rafinha e Richarlison. Já pelo lado da seleção peruana, assim como o Fernando Diniz, Juan Reynoso inicia sua trajetória do comando da seleção peruana. O técnico teve muitos problemas em sua primeira convocação, não podendo contar com 9 atletas que são comumente chamados, como o zagueiro Carlos Zambrano e o meia Cueva e o atacante Lapadula. A eles se somaram mais 3 baixas após a eliminatória. No empate sem gols com o Paraguai, lateral de Víncula, que foi expulso, além dos laterais Trauco e do meia Gonzalez, que se machucaram. Na última partida, o Peru levou 5 bolas na trave. Jogou todo o segundo tempo com um homem a menos, mas conseguiu somar 1 ponto. Agora, com o apoio da torcida, a seleção busca a façanha de derrotar o Brasil. Provável escalação da seleção peruana deve ter Galese, Abram, Tapia, Marcos Lopes e Corzo, Jesus Castillo, Yotun e Cartagena, Carrillo, Antipolo e Paulo Guerreiro. O jogo hoje vai ser pitado por Fernando Rapalini, com os assistentes Diego Bonfá e Facundo Rodrigues. O quarto árbitro vai ser o Pablo Echevarria e na arbitragem de vídeo, Germán Delfino. Então é isso, rapaziada. Desejamos a todos aí um ótimo jogo. Que vençam o melhor. Fiquem todos com Deus. E até a próxima.